Para a correta e precisa apuração do valor do dano a ser ressarcido, o parágrafo 3º do artigo 17b prevê a oitiva obrigatória do Tribunal de Contas competente, que deverá se manifestar, indicando de forma clara e detalhada os parâmetros e os critérios técnicos utilizados na quantificação do prejuízo financeiro, no prazo máximo de 90 dias. Contudo, é crucial mencionar que a eficácia deste específico dispositivo legal foi suspensa por decisão liminar proferida no âmbito da ação direta de inconstitucionalidade, ADIM, número 7.236, o que implica que, atualmente, a oitiva do Tribunal de Contas para essa finalidade não constitui um requisito obrigatório para a celebração do acordo, embora possa ser considerada como um elemento relevante na formação do convencimento do Ministério Público. O artigo 17b, em seu parágrafo 4º, delimita os momentos processuais em que o acordo de não persecução civil pode ser validamente celebrado: durante a fase de investigação preliminar para apuração do ilícito administrativo, no curso da ação de improbidade administrativa propriamente dita, ou até mesmo na fase de execução da sentença condenatória, antes do seu trânsito em julgado. Inclusive, conforme o entendimento consolidado no informativo número 728 do Superior Tribunal de Justiça, STJ, a possibilidade de celebração do acordo se estende mesmo que a ação de improbidade administrativa já se encontre em fase recursal, demonstrando a flexibilidade e a abrangência deste instituto como ferramenta de resolução consensual de litígios envolvendo a probidade administrativa. Em caso de descumprimento dos termos estabelecidos no acordo de não persecução civil, o parágrafo 7º do artigo 17b é taxativo: o investigado ou o demandado que der causa ao descumprimento injustificado do acordo ficará impedido de celebrar um novo acordo com o Ministério Público pelo prazo improrrogável de 5 anos, contados a partir da data em que o Ministério Público tomar ciência inequívoca do efetivo descumprimento. Contudo, o Supremo Tribunal Federal, STF, no informativo número 1066, em uma interpretação mais abrangente e protetiva do interesse público, declarou a inconstitucionalidade parcial deste dispositivo, ao entender que a vedação à celebração de novo acordo também deve se aplicar caso o descumprimento seja constatado pela pessoa jurídica lesada, e não apenas pelo Ministério Público, visando a uma tutela mais eficaz do patrimônio público e da moralidade administrativa. Passemos agora à análise do afastamento preventivo, medida cautelar prevista no artigo 20 da Lei de Improbidade Administrativa. Inicialmente, é fundamental sublinhar que, de acordo com o caput deste artigo, a imposição das sanções mais severas, como a perda da função pública e a suspensão dos direitos políticos, somente se concretiza com o trânsito em julgado da sentença condenatória, em observância ao princípio constitucional da presunção de inocência. No entanto, o parágrafo 1º do artigo 20 autoriza a autoridade judicial competente, mediante decisão devidamente fundamentada, a determinar o afastamento do agente público do exercício do seu cargo, emprego ou função, sem prejuízo da sua remuneração, em 2 hipóteses específicas e bem definidas. Primeiramente, quando a medida se mostrar necessária para adequada instrução processual, visando evitar que o agente possa, de alguma forma, obstaculizar a produção de provas, intimidar testemunhas ou influenciar o curso da investigação ou da ação judicial, e, em segundo lugar, para evitar a iminente prática de novos ilícitos administrativos, prevenindo a continuidade de condutas lesivas à administração pública durante o transcurso do processo. O afastamento preventivo, conforme estabelece o parágrafo 2º do artigo 20, possui um prazo máximo de 90 dias, sendo possível a sua prorrogação por igual período, ou seja, por mais 90 dias, mediante nova decisão judicial devidamente motivada, que demonstre a persistência das razões fáticas e jurídicas que ensejaram o afastamento inicial e a sua continuidade como medida imprescindível para a tutela do interesse público e a efetividade da persecução judicial. Esta limitação temporal visa garantir que a medida cautelar não se prolongue indefinidamente,
respeitando os direitos fundamentais do agente público e a excepcionalidade da restrição ao exercício de suas atividades profissionais. Finalmente, debruçaremos sobre o tema da prescrição na seara da ação de improbidade administrativa, matéria regida pelo artigo 23 da Lei nº 8.429/92. A regra geral estabelecida por este dispositivo legal é que a ação para aplicação das sanções previstas na lei prescreve em um prazo de 8 anos, contados a partir da data da ocorrência do fato tido como ímprobo ou, no caso de infrações de natureza permanente, do dia em que cessou a permanência da conduta ilícita. A súmula número 634 do Superior Tribunal de Justiça, STJ, pacificou o entendimento de que o termo inicial do prazo prescricional em relação aos particulares que se beneficiam direta ou indiretamente de um ato de improbidade administrativa é idêntico ao do agente público que praticou a ilicitude, em consonância com o disposto nos incisos I e segunda do artigo 23 da Lei nº 8.429/92, garantindo uma isonomia no tratamento da prescrição entre agentes públicos e particulares envolvidos em atos de improbidade. Um ponto de extrema relevância no que concerne à prescrição diz respeito à imprescritibilidade da ação de ressarcimento ao erário em casos de improbidade administrativa. O Supremo Tribunal Federal, STF, por meio do informativo número 910, com fundamento no artigo 37, parágrafo 5º, da Constituição Federal de 1988, firmou o entendimento de que são imprescritíveis as ações de ressarcimento ao erário que se fundamentam na prática de ato doloso de improbidade administrativa, tipificado nos artigos 9 a 11 da Lei nº 8.429/92.